Pessoal, bom dia aí a todos. Venho através desse vídeo aqui, estou com a famosa antena azul da Vivências que eu recebi ontem, e hoje eu estou gravando esse vídeo, né? Nesse vídeo aqui eu vou falar toda a verdade sobre a antena azul que a mídia acaba escondendo de vocês, tá certo? Aqui a gente vai fazer a instalação e a análise em cima do produto, tá certo? Repito novamente, vou fazer uma análise criteriosa, tá certo? Independente se eu vou criticar ou elogiar, as críticas ou elogios são de forma construtiva em relação à engenharia dessa antena, beleza? Espero que todos me entendam onde eu quero chegar, pois comento aí o que vocês acham, se já instalaram desse tipo de antena. Eu sei que o design em si é um design bonito, beleza? Mas nós vamos ver na prática realmente se essa antena é isso tudo que o povo fala, beleza? Então vamos lá pro vídeo. Então de cara, pessoal, a gente vai instalar essa antena, fazer a pré-montagem dela. Então eu tô com essa parte que fica por trás do refletor da antena, no caso a roda. Vai ficar nessa posição aqui, com os 4 parafusos. E aqui vou colocar a bengala, né, que sustenta o... Então a primeira crítica que eu vou fazer em relação a essa antena é a questão da bengala, né, a bengala que sustenta o LNB, né. Percebam que aqui só tem um parafuso para poder fazer o aperto aqui. Particularmente eu não gosto de trabalhar com esse tipo de antena, porque muitas das vezes essa bengala acaba ficando folgada. Por mais que a gente aperte o parafuso e deixe bem ajustado, mesmo assim, se a gente tiver em cima do telhado ali, fazendo o apontamento da antena e a gente esbarrar com o braço, às vezes pode acontecer da gente ter uma oscilação no sinal da antena, né? Eu não gosto de trabalhar com essa antena por causa disso. Mas aqui eu vou apertar para poder testar, para ver se teve melhorias em relação a isso. Ó, fiz o aperto aqui da bengala aqui do LNB, aparentemente entrou bem justinho, entendeu? Então, em relação a isso, eu dou os parabéns para a empresa, né? Realmente tá bem justinho aqui. Aí vamos fazer aqui o restante da montagem da antena. Então a gente vai passar essa bengala aqui da antena, já tô com ela montada, por esse buraco aqui, certo? E com esses 4 parafusos, vou parafusar aqui na frente da antena. E aí a gente coloca os 4 parafusos dessa forma aqui, com uma chave estrela, a gente faz o aperto, os 4 parafusos ao mesmo tempo, né, para poder arrochar. E uma crítica também que eu vou fazer em relação a esses parafusos, né, o fabricante poderia, né, enviar parafusos com a cabeça lisa aonde tivesse a porca aqui por trás, pessoal. Porque, veja bem, ficaria até melhor, porque vamos supor, conforme a ação do tempo, chuva, sol, né, pode ocasionar os parafusos enferrujar. Então, de repente, você precisa desmontar essa antena, a cabeça do parafuso, se ela estiver enferrujada, talvez o instalador sinta dificuldade em poder desmontar essa antena, né? Mas assim, eu digo assim, mas não é algo que vai atrapalhar essa questão, tá certo? É só uma crítica que eu quero fazer, que poderia vir com uma cabeça lisa aqui, com as porcas por trás, né? Mas vamos montar aqui o restante, né, da antena, para mostrar a vocês. Essa parte aqui é a parte do suporte que vai ficar na parede, né, o cano do suporte. Aí eu vou colocar os parafusos e mostrar para vocês aqui. Dessa forma aqui, ó, a gente bota os parafusos, tá certo? A gente faz um pequeno ajuste aqui. Como eu vinha falado lá no refletor da antena, roda, os parafusos era para vir assim, ó, liso, cabeça lisa, com essa porca aqui, justamente porque, por exemplo, eu trabalho com a furadeira. Então eu trabalho com o bico aqui para arrochar, fica até mais fácil para mim, ó, que no instante eu acabo arrochando e facilita o nosso trabalho, tá certo? E também a rapidez na instalação. Então, aí aqui a gente faz o arroxo dessa forma aqui, não precisa arrochar muito, só o tanto necessário para ficar bem justinho, tá certo?
Aí, após a pré-montagem, né? Tô com o cano montado aqui, né? Aí vamos colocar naquela parede ali, com essa antena aqui, ó, já no ponto. Falta só colocar o L. Eu acho que a empresa poderia disponibilizar de um cano maior, tá certo? Eu acho que o cano é muito pequeno. Imagine você tá em cima do telhado, aí colocar um cano desse. Dependendo da posição do telhado, o refletor da antena pode bater e atrapalhar na elevação na hora do apontamento da antena, né? Uma crítica também que eu quero fazer em relação a isso, né? Esperamos que os próximos lotes aí venham com um cano maior, beleza? E agora vamos para o apontamento da antena. Vou colocar a base agora e fazer o devido apontamento, né? Eu vou tirar essa antena aqui, vou utilizar numa outra instalação e colocar essa daqui. Aí aqui, pessoal, eu já tirei a outra antena, né? Vou parafusar essa daqui, né? Já coloquei os 4 parafusos. Vou dar um arroxo aqui, dessa forma. Certo? Arrochar os 4 parafusos aqui. E aqui, pessoal, a gente faz ao vivo, pessoal. Não tem negócio de estar gravando vídeo em escritório não, ou em estúdio não. Aqui é em cima do telhado, na prática, tá certo? Arrochei os 4 parafusos, como vocês estão vendo. Aí agora, a gente vai colocar a antena no lugar, tá certo? Vou colocar esse LNB aqui, ó, da BDINSAT, beleza? Para a gente poder estar fazendo apontamento e ver o ganho de sinal dele, dessa antena azul. Mas na verdade eu vou deixar esse LNB aqui da Brasilsat, um LNB muito bom, pessoal, que aqui eu uso 2 pontos, né, aqui na casa. Esse LNB aqui é muito bom, faz tempo que eu tenho ele aqui, nunca me deu dor de cabeça. Mas para a gente testar, né, fazer um vídeo justo, né, a gente vai testar com um LB novo aqui da BDINSAT, beleza? Esse modelo aqui, LB universal, né? E tá mostrando para vocês. Aqui com a antena no lugar, né? A gente vai passar o cabeamento aqui por dentro, né? Aqui nessa brechinha aqui para poder estar saindo aqui. Antes disso, vamos colocar o LNB. O LNB a gente coloca dessa forma aqui, ó, que vai encaixar. Tô aqui com uma mão só, mas vai dar certo, ó. Ó, encaixamos dessa forma. Aí só rodar dessa forma. Aí não encaixa aqui, pessoal, ó. Aí é só travar o suporte. Dessa forma aqui, ó. Vendo que ele tá encaixadinho, né? Ó, bem encaixadinho, né? Aí agora vamos fazer o devido apontamento da antena. Então, pessoal, com a antena no lugar, nós vamos fazer agora o ajuste, né? Fazer o apontamento dessa antena. Então, ligando aqui o SatLink, né? Como mostrando aqui para vocês. E aí nós vamos, né, sintonizar o 70W, beleza? Colocamos aqui e vamos fazer o devido apontamento dessa antena, beleza? Aqui nós vamos girar ela um pouco para poder ver se a gente acha o sinal. Achamos o sinal aqui, ó, vendo a barrinha verde aqui. Aí nós vamos agora dar uma ajustada aqui na elevação, para ver se a gente consegue melhorar um pouco o sinal, ó. Mais ou menos aqui, ó, 12 dB, mais ou menos aqui. Aí a gente trava o parafuso aqui da elevação dos dois lados, tá certo? E vamos dar um giro para a esquerda ou para a direita para ver se melhora um pouco a questão do sinal. Ó, aqui já deu uma pequena melhorada, né? Já tá com 12,5 dB, né? Vamos arrochar aqui os 2 parafusos, né? Para poder a gente travar a antena por completo. Pronto.
travamos aqui a antena, né? Aí agora, vamos ver se a gente consegue dar uma melhoradazinha aqui, ajustando o LNB, né? Fizemos o ajuste no LNB, tá certo? Apertamos aqui e o que a gente conseguiu aqui é 12.5, 12.7, quase 13 dB aqui, beleza? Agora eu vou testar com o LNB da Brasilsat para mostrar para vocês. Ó, galera, ó, eu coloquei o LNB da Brasilsat, né? Tá aqui, ó, tá apertado. E esse LNB eu tive um ganho melhor em relação ao sinal. Aqui tá dando 13.4, 13.6, entendeu? Um excelente LNB aqui, que eu estou utilizando. Então a antena aqui já está devidamente apontada, tá certo, pessoal? E aí eu vou para as considerações finais. Bom, galera, o que eu pude observar nessa antena é o seguinte, né? O pessoal vem falando muito aí no YouTube, inclusive amigos aí próximos, que essa antena, a chapa dela é mais reforçada, né? Eu ouvi dizer isso também. Mas pelo que eu pude observar nessa antena aqui, eu não vi nada assim de algo de extraordinário, assim, de que veio mais reforçada, veio com melhorias, assim, nessa questão. Mas não se iludam, pessoal, porque as antenas de hoje em dia, elas já são fabricadas, né, com a chapa bem fininha, para economizar a questão de custo de fabricação. Não é que nem as antenas de antigamente, que a chapa era bem reforçada, né? Podia dar o vento que fosse, que não empenava a antena, né? Então, nessa questão aí, não se iludam em relação a isso. Pelos testes que eu pude fazer aqui, o ganho de sinal é excelente, né? Nada de algo extraordinário, porém, o ganho de sinal satisfatório, né? O que se pode esperar de uma antena. O design dela é muito bonito, né? Uma antena azul, igualmente a antena amarela da Century, né? A gente não pode negar. Mas dizer para vocês que, independente da cor da antena, da logomarca, ela tem que fazer a função dela, que é captar o sinal do satélite para que o receptor possa abrir os canais e transmitir, beleza? Então eu estou explicando de uma forma assim bem simples para que o povão possa entender o que eu estou querendo explicar, dizer para vocês, tá certo? Hoje em dia, pelo valor que é comercializada essa antena, não vale a pena adquirir a antena nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Possa ser que seja mais acessível futuramente, né? Tanto é que eu comprei essa antena, tá um preço um pouco elevado, né, na minha opinião aqui, para poder chegar aqui na minha cidade, né? Mas adquirir essa antena aqui para poder fazer testes, né, e para poder passar o conteúdo de forma honesta e verdadeira para vocês, né? Espero que vocês me entendam o que eu quis passar aqui nesse vídeo, tá certo? Em relação a críticas, a elogios, né, a gente não tem nada contra a marca Vivensis, tá certo? A gente fala em relação à estrutura do material, né, a engenharia por trás da fabricação da antena, tá certo? Então é uma opinião construtiva, tá certo? Para que eventuais lotes que venham com essas melhorias, como eu venho citando aqui no vídeo, beleza? Então, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal, pessoal, e até a próxima. Valeu!